por permitir e por incentivar essa aproximação da Abracrim com a Escola Superior da Advocacia, e mencionar também algumas pessoas que são, para mim, extremamente importantes e que me fizeram compreender o papel do aprimoramento da advocacia criminal, na pessoa do professor Alexandre Vanderlich, que me abriu as portas da Escola Superior da Advocacia, da Rosângela Ezer dos Santos, e, em especial, de toda a coordenação da Secretaria da Escola, pessoas que são maravilhosas e que fazem esses eventos acontecer, na pessoa da Miriam, na pessoa da Suelen, enfim, e de toda a nossa secretaria. A advocacia criminal é uma atividade extremamente solitária, né? Nós juntos enfrentamos todo o aparato punitivo estatal e toda a força do poder punitivo de uma forma, não raras vezes, totalmente sozinha. E a arma que a gente tem, né, para justamente conseguir controlar, ou melhor, né, servir como um aparato, né, dessa força que incide sobre todos os cidadãos, é sem dúvida nenhuma o conhecimento. E por isso, né, a importância de a gente aproximar, né, a advocacia e possibilitar esses encontros, né, que sem dúvida nenhuma nos fortalece. Então, acho que vale fazer esse registro, um agradecimento muito especial à Escola Superior de Advocacia, um agradecimento especial aos nossos ex-diretores. Também quero cumprimentar e agradecer muito, né, o nosso querido presidente Scheiner, e o Rácios, e o Carlo, e todos os associados da Abracrim do Rio Grande do Sul, pela confiança que em mim foi depositada. Eu agradeço imensamente, quero dizer que é uma honra, né, como dizem, né, enfim, ombrear ao lado de vocês. É realmente um orgulho, e eu agradeço muito pela confiança, e eu me comprometo, né, de forma muito especial de cumprir, enfim, com os objetivos da nossa associação, e pensarmos em fortalecer, né, a Abracrim e criar, sem dúvida nenhuma, novos líderes, né, que possam, então, seguir nessa importante missão, principalmente de aperfeiçoamento, de valorização da advocacia criminal. Então, eu faço esse registro, não vou conseguir nominar, enfim, pessoas muito especiais que estão aqui conosco hoje, mas sintam-se todos muito bem-vindos, saibam que vocês ocupam um lugar muito especial no meu coração. Quero também fazer um agradecimento para a Lilian, doutora Lilian Relon, por ter oportunizado, então, esse encontro. Foi ela, né, a mulher que encampou, digamos assim, né, esse evento, e que fez com que isso fosse possível, né? Também faço um registro de agradecimento ao nosso valoroso ITEC, e de todos esses professores que, sem dúvida nenhuma, inspiram e fazem com que a gente sinta um orgulho e sinta a força e a potência da advocacia criminal, né? Também registro aqui a presença da Charla, que desenvolve um trabalho tão sensível e tão importante na Abracrim Mulher. Charla, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo teu trabalho. Outros professores, né, que estão aqui conosco, professora Rafaela Palamola, né, muito bom te ver aqui, Rafa, muito obrigada. O doutor Irion também, muito obrigada pela presença. E, enfim, dizer que para nós hoje é uma manhã cheia de significado, né? Pela presença do Salo, pelo que o Salo representa para nós. Eu tive a grande oportunidade de ter sido aluna do Salo na especialização, no mestrado em Ciências Criminais, e o Salo, ele dispensa, né, maiores apresentações, e dizer que o Salo é um dos responsáveis por colocar a Abracrim num cenário de destaque nas questões, né, relevantes para a advocacia. E a disponibilidade do Salo é impressionante, né? Ele é um professor cheio de compromissos e tarefas, e mesmo assim ele
se dispõe a contribuir conosco, e aí eu preciso fazer um registro também em nome da Abracrim Nacional de agradecimento por ele ter escrito um parecer que é de extrema importância para que a gente possa pensar e cancelar, né, a súmula 231 do STJ e essa participação do Salo nessas questões de relevância para a advocacia, a gente precisa dizer, né, e precisa reconhecer, e é isso que eu pretendo fazer. Então, nesse momento, e dando abertura, iniciando, então, os trabalhos dessa manhã, e passo, então, a palavra para o meu parceiro de sempre, Daniel, e te agradeço, Daniel, por todo o apoio, agradeço por entender, né, as minhas constantes ausências, né, no escritório, seja por essa, enfim, essas atividades que são tão importantes para mim, que eu acredito tanto, né, que são essas atividades relacionadas, né, à advocacia criminal, à Abracrim, à Escola Superior de Advocacia, aos meus 2 filhos pequenos. Então eu preciso dizer que o Daniel, ele sem dúvida nenhuma, ele tem um papel muito importante na minha vida e eu tenho a alegria, né, de conviver e de aprender com ele nesses últimos, 20 anos, né, Daniel? Então, eu te agradeço, Daniel, e principalmente eu quis que tu fizesse essa abertura, porque é uma manhã cheia de significado, e eu acho que tu, mais do que ninguém, tem uma propriedade, né, para falar um pouco do Salo, apresentá-lo, apesar dele dispensar apresentações, mas eu te agradeço, Daniel, por estar aqui conosco. Bom dia, pessoal, tudo bem? Não tem nada que agradecer, só o que me faltava. Eu que agradeço por tudo isso e, obviamente, numa manhã como essa, né, que organizada assim, com pouco tempo de antecedência, eu acho que a gente é que tem que agradecer, né, a tua dedicação, tanto à Abracrim aqui no Rio Grande do Sul, quanto à própria ESA, e que seja feito esse reconhecimento. Acho que esse espaço que a ESA abriu para a Abracrim é fundamental, né, não só por proporcionar essa constante qualificação, né, dos advogados e advogadas, mas, sobretudo, por aproximar duas instituições tão importantes e permitir que esse espaço, né, se consolidasse tão rapidamente, né? Já temos aí os encontros periódicos das teses das ciências criminais, agora dando sequência aqui a essa parceria tão boa, tão frutífera da ESA com a Abracrim, e quem te acompanha no dia a dia sabe quanto isso toma, né, da tua energia. Então, nós, advogados e advogadas, que te agradecemos por isso. E obviamente, né, apresentar o Salo é difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil. Porque não é o lugar para a gente ficar falando de títulos, né, Salo? Até porque senão a gente ficaria aqui a manhã inteira falando disso. De qualquer forma, acho que o registro mais importante é o que a Fernanda mencionou, né? Então, um pouco tempo de carreira e de vida, o impacto da obra do Salo já é algo bastante significativo, né? Em termos de produção, em termos de consolidação de um pensamento crítico nas ciências criminais que tanto precisamos, né? Então, o fato de ter sido orientando do Salo do mestrado também é algo que me coloca numa posição complicada e ao mesmo tempo muito honrosa. E o Salo, que leciona no Rio, leciona aqui no estado, e é advogado lá e aqui também, produz um monte de pareceres, como esse que a Fernanda falou, e muitos outros, né, com muita propriedade, e eu tive a ocasião, a oportunidade de fazer uma varredura na produção do Salo nos últimos anos, e por uma questão de produção científica mesmo, e pude constatar ali que todo mundo tem uma espécie de leitura, né, do pensamento criminológico do Salo bastante consolidado, e os dados mostraram, né, Salo, que a tua produção dogmática estava acima, pelo menos em termos quantitativos, da produção criminológica. E isso é super curioso de perceber, né, e ao mesmo tempo super interessante.
Então, além disso, né, advogado, professor, tudo, acho que o mais importante é essa figura, né, que não para quieto, simplesmente não para de produzir, e sempre com essa qualidade tão particular, né, e alguém postou lá, Salo, quando tu estava falando lá em Brasília, no EBAC, assim, nossa, que aula do Salo, assim, quem conhece o Salo sabe que ele vai preparar uma aula, né, vai dar uma aula, né, não tem, é uma particularidade muito tua, da tua personalidade isso. Então, Salo, a gente aqui só tem a te agradecer mesmo pela disponibilidade, também a Lilian por ter proporcionado esse encontro, e toda a equipe do escritório, né, de vocês. E, bueno, a gente está aqui para te ouvir. Por favor. Obrigado, Dani. Obrigado, Fernanda, Heleninha, querida. Bom, como vocês podem ver, a minha agenda, quem manda nela não sou eu, né? É a Lilian, né? Porque grande parte do pessoal que está aqui, a gente se encontrou no EBAC em Brasília semana passada e foi muito produtivo o evento e o debate, e foi até sexta e terça-feira de manhã eu estou trabalhando e o Guigo, que está aqui, me mandou uma mensagem, porque a gente tinha comentado de fazer o lançamento do curso, que saiu ano passado, e agora já a segunda edição do curso de Criminologia Crítica Brasileira, por força do grupo de criminologia aqui da ESA, e a gente já tinha combinado e tentando achar uma data próxima, e daí o que eu tinha sinalizado para o Guigo, que no dia 4, já aproveitando para fazer uma propaganda, no dia 4 de agosto a gente vai lançar a segunda edição do Código Penal Comentado, né, organizado pelo Reale, né, em que eu faço uma colaboração bem dogmática também, concurso de pessoas e teoria da lei penal, aqui em Porto Alegre, e tentando organizar para aquela semana, né? Mas também já tinha falado com a Fernanda para, de alguma forma, nem que fosse online, né, Fernanda, a gente estava pensando no primeiro momento para apresentar a discussão sobre o parecer que eu acabei fazendo para a Abracrim, nesse movimento que é um movimento bastante interessante do STJ, e aqui é importante pontuar o papel do ministro Schietti em colocar a discussão de uma súmula que é histórica, crítica, que grande parte de nós, né, produziu, né. Eu lembro dos textos do James Tubenschlag, de meados da década de 80, discutindo a questão da atenuante abaixo do mínimo, né. Assim, foi uma surpresa, né, e, né, quando intermediado pelo Jader, inclusive, quando o Scheiner entra em contato, me disponibilizei, lógico, para fazer o parecer, e falando com a Fernanda lá no EBAC, no Encontro Nacional da Abracrim, falei, não, vamos fazer essa discussão, porque é importante renovar os termos da crítica, né? Porque assim, desde o meu ponto de vista, assim como a súmula se sustentou em algumas premissas equivocadas, a crítica também acabou sendo direcionada para essas premissas, o que tira um pouco, desde o meu ponto de vista, o foco no argumento central, né, que é o que eu quero desenvolver aqui um pouco. Bom, enfim, a gente ficou, né, trocando mensagem, vendo data, mas daí aquelas coisas que nós, advogados, sabemos muito como funciona. Terça-feira de manhã eu estava falando com o Guigo por mensagem, terça-feira, no meio da tarde, a Lilian disse, tem que vir quinta-feira para Porto Alegre despachar na corregedoria do TJ, caso que a gente está tentando costurar, uma cooperação jurídica aqui no Rio Grande do Sul, que envolve, né, algumas comarcas, né, uma matéria relativamente nova, né, daí como eu estava com a agenda, logicamente que eu
avisei, a Lica fala com a Fernanda, e, enfim, vou estar aí, se der tempo de organizar, enfim, foi em 2 dias que a gente organizou, né, esse encontro, que me deixa bastante feliz, e feliz sobretudo por ver amigos aqui, né, todo mundo da plateia. Se eu tivesse que nominar, eu teria que nominar todos, né, e só me... bom, não vou nessa linha dos amigos, porque daí eu... Mas, enfim, deixa eu me resguardar na dogmática que a gente mantém mais a racionalidade. E, enfim, conseguimos, né, organizar esse encontro. A Bracrim, ESA, que são instituições, né, que abrem um espaço para a gente poder fazer uma crítica, que não é uma crítica muito simples, porque é um trabalho voltado para problemas apresentados pela interpretação judicial do sistema de aplicação de pena. Então, queria né, agradecer muito, né, Fernanda, por organizar né, esse momento, né, transmitir, né, abrir para gente que não tá aqui. E, bom, o Dani virou meu biógrafo. Quando ele fez aquele texto para aquele livro dos criminólogos, então, mas isso foi interessante mesmo, né, Dani? A gente conversava sobre isso, porque nem eu nunca tinha quantificado minha produção, e de ver que eu tenho mais produção dogmática do que produção criminológica, embora acabe sendo conhecido mais como criminólogo e como penalista, propriamente dito, né? Mas, enfim, a ideia é discutir, né, e o título é Fundamentos e Limites da Aplicação das Penas nos Tribunais Superiores, porque eu não queria ficar especificamente concentrado no debate sobre a súmula, mas quero tentar expor algumas variáveis, né, tentar criar um horizonte maior, né, mas tendo, logicamente, como motivação a súmula, né. E dizer, né, também, para fazer uma justiça, que aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma tradição longa e qualificada de reflexão prático-teórica sobre aplicação da pena, que é uma matéria, né, para quem estuda dogmática penal, que é uma matéria um pouco desprezada pela teoria do direito penal, né? Se a gente comparar o volume de teses, de dissertações, de livros, de manuais que envolvem teoria do delito e teoria da pena, e a aplicação da pena, enfim, é algo evidente, né? Mas aqui no Estado a gente tem uma produção bastante qualificada e que dá alguns nortes, né, para o país em relação a alguns temas que são bastante importantes e que sobretudo, né, procuram estabelecer alguns critérios de fechamento dessa tipicidade aberta enorme que é o sistema de aplicação da pena, né? Então, enfim, todos nós aqui lemos a dissertação de mestrado do Boschi, né, que foi a dissertação dele, aqui o livro é fruto da dissertação dele na PUC, tive na banca, a gente discutia muito nas aulas, né, mas não dá para deixar de referir, por exemplo, o trabalho do Rui Rosado aqui na escola da Júris, né, num texto que acabou não, já não é recente, mas foi publicado, era um manual de aplicação da pena da escola, que depois foi publicado pela livraria do advogado, né? Bom, a Milton tem, né, dos vários trabalhos sobre aplicação da pena também, né? E para mim, quem marcou na realidade marcou o interesse em mim na matéria,
foi o Ney Fayette de Souza, meu professor na Unicinos, né, Roque? E que tem um livro que é A Sentença Criminal e Suas Nulidades, que é um livro sobre a aplicação da pena, sobretudo. Né? Eu lembro muito claramente das aulas dele, né? E eu lembro que o que me chamou da pena, o que me chamou a atenção sobre a pena, né, e começou a despertar meu interesse, foi que ele disse: olha, essa aqui é a disciplina, essa aqui é a matéria mais difícil de penal, de teoria do direito penal. Tem variáveis muito complexas, o que a gente vai estudar esse semestre é a aplicação da pena e prescrição. Eu disse, bom, então é aqui que eu vou estudar. Essa é a parte mais difícil, eu quero me especializar nisso. E acabou, enfim, né, tive a grata satisfação de começar a minha carreira docente na Unicinos, exatamente na disciplina do professor Ney, e também lembro, até para ficar o registro, que entreguei a prova final da disciplina para ele, disse: professor, eu gostaria de um estágio no seu escritório. Ele disse: segunda-feira passa lá, né, quando era ainda na Floriano, no centro. Isso lá deve ser 1992, muito provavelmente, né, alguns de vocês nem projeto de existência era ainda. Então, e sem falar, logicamente, em toda o debate qualificado que decorre aqui no Sul também em relação à execução da pena. Né? Quem me leva, enfim, né, quem conhece, sabe, fui presidente do Conselho Penitenciário aqui, na época o Bisol era secretário de Justiça no governo Olívio, né, e a gente integrou o Conselho Penitenciário, muitos professores, muitos advogados, que resultou na publicação do Crítica à Execução Penal, né, mas na realidade a minha história com o tema ela é anterior, ela começa com Marcos Rolim, quando eu trabalhei na Assembleia aqui, né, na Comissão de Direitos Humanos, quando ele me instiga a ir para o Conselho da Comunidade, isso, estava voltando do mestrado, né, e na época nosso juiz de execução, Scapini, né, então é uma história repleta de afeto, sobretudo, né, esse meu envolvimento com o tema. Mas o que, iniciando assim mais especificamente a discussão, durante a década de 90, e eu fiz esse levantamento, assim, sobretudo na revista e no boletim do IBCCRIM, a crítica ao avanço do punitivismo no Brasil estava concentrada fundamentalmente no legislativo. O que foi natural, porque a partir da Constituição, na realidade, uma produção normativa intensa, né, e que marca o salto que a gente teve em termos carcerários início da década de 90, de 94 mil pessoas presas para o que é hoje. Então, a década de 90 foi uma década marcada por uma produção normativa muito forte. Mas é um punitivismo com ranhuras, digamos assim, porque também é a década em que proliferam os substitutivos penais. Né? E daí eu e o Dani publicamos ano retrasado, na sequência, um estudo fazendo um pouco esse mapa, né, de como os substitutivos penais, né, desde os juizados, em termos de diversificação processual, até a 9714, né, das penas alternativas, até chegar ao debate atual sobre justiça restaurativa, como também essa política legislativa ela tentou, junto com o incremento da punitividade, apresentar algumas soluções. E a partir dos anos 2000, essa crítica, que era mais concentrada no legislativo, ela passa a ser voltada para o judiciário. E acredito que de forma justificável.
do ponto de vista da crítica da legalidade, pela omissão do Judiciário Nacional em fazer um filtro constitucional nessas alterações legislativas. É assustador dizer isso, mas o Supremo demorou 15 anos para declarar inconstitucional a lei dos crimes hediondos, o dispositivo da lei dos crimes hediondos que estabelecia o regime integralmente fechado, 15 anos. Né? Imaginem em termos de população carcerária, o efeito disso, o efeito concreto, o efeito real disso. Né? E por isso que é assustador, né, quando se debate hoje o juiz de garantias, uma preocupação utilitária com o custo da implementação, quando não se pensa nesse tipo de custo, que é de manter as pessoas presas, o custo que é elevar de 30 para 40 anos a pena privativa de liberdade, alterar o artigo 75. Daí não se pensa no custo. Né? Daí o custo simplesmente some. Né? Enfim, esse talvez seja o case mais emblemático, né, em termos de ausência, de omissão judiciária, né, no controle da constitucionalidade do produto legislativo, mas também, e daí esse é o nosso foco naquele artigo, né, Dani, a inefetivação que o judiciário dá às aberturas possíveis de desencarceramento. E isso marca um perfil do nosso judiciário, que é um perfil altamente inquisitorial, né? Extremamente punitivista. E eu costumo dizer que bom quando conservador, porque em regra é reacionário. Né? Então isso dá uma dimensão do porquê o enfoque que a gente tem que dar, né, para a teoria do direito penal, para a nossa dogmática aqui no sul do mundo, é diferente do enfoque que, né, a nossa dogmática europeia estabelece. Se Roxin, né, vai trabalhar a ideia de dogmática da teoria do direito penal como uma teoria de imputação, isso pode servir para a Alemanha. Para nós, a teoria do direito penal, a dogmática, tem que ser um saber de contenção, de redução. E isso faz toda a diferença. Né? Porque um é legitimador, um é justificador, um é preocupado com os critérios de atribuição de responsabilidade penal, e é o outro enfoque, dado pelo Zaffaroni, sobretudo, né, e Nilo, né, nossos mestres aqui, que é de compreender esses efeitos e como nós temos que construir um saber sofisticado para barrar essa punitividade. Né? E barrar a punitividade significa fundamentalmente controlar os juízes. E daí nós temos um papel como academia e como advocacia, né? Que é o papel, no mínimo, de denúncia, no mínimo daquilo que o Lênio chama, e que eu concordo plenamente, de constrangimento epistemológico. Bom, se nós temos tribuna para falar, nós temos que demonstrar o que eles estão fazendo de errado. E estão fazendo de errado. Né? E fazem de forma errada. Né? Por isso que grande parte da reconstrução da teoria do direito penal também é de revisar esses materiais didáticos, se é possível chamá-los assim, que só se alimentam e retroalimentam a jurisprudência. Né? Não faz, né, esse controle epistemológico da atividade judicial, né, que só, né, se auto-justifica. Né? E esses manuais, enfim, todos nós conhecemos, e infelizmente são os que mais vendem, que mais fomentam exatamente esse ciclo, né, esse ciclo vicioso. Né? Enfim, eu não preciso falar de números e de dados de encarceramento, porque todos que estão aqui conhecem, acompanham, mas isso aqui teria que atualizar, mas tem um dado que eu acho bastante interessante, que está naquele excepcional livro do Pavarini com André Jean Berardino,
né, que hoje está publicado pela Tiran como curso de penologia, curso de execução, mas em determinado momento, e daí é o André que faz, logicamente, porque ele está atualizando os dados do Brasil, né, o André faz um mapa do aumento médio da quantidade de aplicação da pena pelos juízes na década de 80, 90 e 2000. Ele para em 2010. Né? Eu estou a horas para mandar uma mensagem para ele, para ver a fonte, para, né, pedir que ele atualize ou dar o caminho para que a gente reatualize esse material. Né? Então, o último dado é de 2010, mas ele é bastante interessante. Porque em 1985, um ano depois da reforma, as penas aplicadas judicialmente até 4 anos representava 32%. Entre 4 e 8 anos, 30%. E acima de 8 anos, 38%. Aqui pegando, né, os marcos dos regimes, né, aberto, semiaberto e fechado. Né, em média, 30, 30, 30. Né, embora aqui a gente anote uma quantidade de, né, acima de 8 anos, batendo quase nos 40, 38%. Em 95, 10 anos depois, até 4 anos, a média judicial é 19%. Entre 4 e 8, segue idêntico, 31%, aumenta 1%. E acima de 8, 50%. Em 2010, mantém-se, diminui um pouco, até 4 anos, perdão, fica em 19%, diminui de 4 a 8 para 29%, acima de 8 anos fica em 52%, sendo que 30% desses 52%, ou seja, 15%, acima de 15 anos. Esse é o papel do nosso judiciário. Um papel ativo, né, e responsável pelo hiperencarceramento. Quando vocês terem uma ideia, o Conselho Penitenciário é 2002, quando eu assumi a presidência, a gente entrou em pânico quando o Central bateu 2.000 presos. Entramos em pânico. Né? E vocês sabem, né, o que aconteceu de 2002 esses últimos 20 anos. É uma responsabilidade por omissão, de falta de controle de constitucionalidade, e uma responsabilidade por comissão. Que é isso que eu estou mostrando com os dados do André Gianbernardino aqui para vocês. Né? Há um aumento de uma consciência, de um fazer punitivo dos nossos juízes. Né? Por isso que sofisticar a nossa atuação, né, claro, com foco nas nulidades, com foco no controle procedimental, com foco no controle dos atos, da formalidade no processo é fundamental. Né? Sofisticar o debate sobre teoria do delito, logicamente que é imprescindível manipular bem essas categorias, mas o que a gente não pode deixar em segunda mão, né, é esse controle do ato judicial na aplicação da pena. Né? E daí é um pouco do... Por que eu me interesso tanto com essa matéria, e não é de hoje, né? Primeiro trabalho é aquele que é derivado da minha tese, que saiu aquele Aplicação da Pena e Garantismo com Hamilton, e depois é aquele trabalho lá de Barcelona, né, Rafa? A gente estava estudando lá com a Lahauri, né, que daí é sobre a jurisprudência do Supremo, né, porque o que sempre me chamou muito a atenção é que os juízes dizem. O conteúdo é todo explícito, não tem constrangimento, né, em demonstrar as desrazões,
na análise da personalidade, da conduta social, dos antecedentes, ali aparece todo o moralismo e todo o punitivismo, ali transborda muito mais do que a análise da autoria, da materialidade, as análises das categorias do delito. Então, logicamente, tem um interesse acadêmico, mas tem um interesse que é profissional, que é de chamar a atenção, que a gente deve ter um foco muito grande nisso. Sobretudo a partir das leis dos substitutivos que permitem, com variáveis não muito longas de pena, uma mudança radical na qualidade de vida daquela pessoa que foi condenada. E um pouco do retrato, comecei assim a minha fala lá no EBAC. Na realidade, tudo isso eu gostaria de ter falado no EBAC também, mas me deram 20 minutos só. Eu tinha preparado uma fala para 1 hora, não deu para desenvolver, não deu para introduzir o tema, né, o que eu tive condições de fazer agora. Mas um exemplo, né, que é como eu comecei a conversa lá no EBAC, talvez um retrato disso, foi o julgamento de segunda-feira retrasada, do dia 12/6, no julgamento do habeas corpus 229.074, relator ministro Fux, em que o ministro concede parcialmente um habeas corpus. Concede parcialmente um habeas corpus para alterar o regime de pena de fechado para semiaberto. O que é bom, por um lado, mas é um caso em que o sujeito tinha sido condenado ao regime fechado com uma pena de 1 ano e 9 meses. Pelo furto tentado de 18 latas de Brahma. A minha questão era essa. Talvez o máximo de reprovabilidade dessa conduta foi ele ter escolhido a Brahma, né? Podia ter escolhido outra cerveja, né, de melhor qualidade, né? Mas a questão é assim, como é que a gente explica isso? Como é que se explica isso? Eu não tô nem discutindo a questão da imputação objetiva em relação à baixa lesividade do bem jurídico. Não estou fazendo nem essa discussão. O que já resolveria o problema, né, em termos de desvalor do resultado, é um furto tentado. É um furto tentado de valor insignificante. Né? Vamos deixar esse tema, né, das questões de imputação de tipicidade para um outro momento. Mas vamos pensar na pena. Né? Como é que a gente explica isso racionalmente para os nossos alunos, né? Todos os professores aqui, né, que eu estou vendo, né? E os que não são estão em vias, né, na pós-graduação. Né? Como é que a gente explica para os nossos alunos isso? Né? Dentro de um sistema que permite que uma pena até 4 anos seja substituída por uma pena restritiva de direito. Artigo 44 do Código Penal, após a Lei 9714. Se não substitui, permite o regime aberto. Mas, até 2 anos, o velho sursi. Um instituto tão interessante, tão em desuso. Né? Como é que a gente consegue explicar isso? E pior, como é que a gente consegue explicar que esse habeas corpus é concedido e parcialmente só para alterar o regime, né? E para o semiaberto? Né? Bom, vocês já imaginam qual é a circunstância que faz esse giro chegar nessa situação, mas isso é onde eu quero terminar a minha fala. Né? Por isso, essa tarefa da dogmática, né, de uma dogmática crítica e de uma advocacia militante que tem que estar abraçada na dogmática crítica, é de constranger epistemologicamente. Né? Nós não temos o poder de decidir. Não, somos advogados, somos professores. Mas a gente tem um lugar de fala que nos permite
dizer isso está errado. O Supremo está decidindo mal. E mostrar para as pessoas quais os efeitos e que não é uma decisão isolada, que todos nós sabemos. Isso aí, quem lê os sites, acompanha as redes jurídicas, toda semana a gente vê isso. Isso aí foi a última que eu pesquisei da semana passada, que acabou chegando no meu feed. Foi isso, estava nas redes sociais, entrou no meu feed isso. Não me lembro de qual fonte, né? Daí eu fui não, né? Pedi para o Breno, advogado nosso colega do escritório lá de Porto Alegre, do Rio, ele disse, Breno, né, vê se tu consegue a decisão, até decisão. Fui checar, é isso mesmo. Né? Por isso, enfim, e Heleninha, Fernanda, Rafa, Dani, Lica, que foram meus alunos, Guigo, Quinho, né? Há muito tempo já ouviram isso 500 vezes, né? Mas eu não canso de repetir e acho importante marcar essa posição garantista de sempre estar desconfiado dos atos do poder. Esse é um pressuposto metodológico do garantismo. É olhar os atos do poder, e aqui os atos do poder judiciário, sendo sempre pressupondo a sua irregularidade. Quando eu estou no escritório e recebo uma denúncia para fazer análise, começar a fazer análise de um caso, eu parto do pressuposto que aquela denúncia é inepta. É um pressuposto metodológico. Eu começo lendo, partindo dessa conclusão de que ela é inepta. Ela vai ter que me mostrar, ela, denúncia por suas razões, que ela tem justa causa, que ali tem legitimidade, né, que tem contexto probatório mínimo que justifique uma ação penal. Assim como quando eu leio qualquer produto novo do legislativo que aumenta a pena, que altera regime, né, eu parto do pressuposto que aquela lei é inconstitucional. Assim como eu parto do pressuposto que qualquer sentença penal condenatória é nula. Me demonstre pela fundamentação. E digo isso porque aqui estamos todos entre amigos, né? É possível dizer isso, porque dentro do nosso sistema de pena é muito provável que qualquer pena aplicada acima do mínimo apresente alguma irregularidade. Porque a estrutura do sistema de aplicação da pena é impregnada de tipicidade aberta. Os exemplos mais evidentes de tipos abertos que nós temos, né, estão no 59, no caput. E o judiciário é muito comedido em fechar esses espaços abertos. O que dá uma margem para discricionariedade, que vira arbitrariedade, que vira decisionismo, incrível. Então, assim, pena aplicada acima do mínimo, alerta. Tem nulidade à vista. E daí, ao mesmo tempo que eu estou fazendo, lógico, uma crítica muito dura ao papel dos juízes, eu entendo que também está neles uma função que é muito importante, que é de estabelecer os devidos fechamentos. Por isso, algumas súmulas são extremamente importantes. Que eu não vou ficar só no papel negativo da crítica à súmula 231, né? Mas pensemos, por exemplo, na súmula 444 da STJ, que vem e fecha o que é antecedentes. Extremamente necessária, né? Porque quando, nas minhas aulas lá, eu conto para os meus alunos da graduação, mas aqui é melhor contar porque todo mundo conhece a tradição da família Fayette, conhece o Ney. Ney pai, Ney filho, Paulinho, Fabinho. Né? Nas aulas eu entro na faculdade em 89, então é o ano da Constituição, e eu lembro, Irion, Roque, assim,
a emoção assim que a gente tinha, assim, parecia que tudo estava para ser criado, né? Era uma espécie de entusiasmo nos corredores, assim, todas as disciplinas, né? Tudo era possível, tudo era passível de crítica, né? Tudo era muito novo, né? E eu lembro nas aulas do Ney, quando ele vai abordar os antecedentes, e ele dizia, você pode inclusive ver no meu livro, estava nas primeiras edições, lá, a editora AID do Rio, que nem existe mais. Ele dizia, olha, a gente tem que rediscutir grande parte do 59, mas, sobretudo, os antecedentes. Porque a nossa jurisprudência até aqui, isso deve ser 91, provavelmente, eu estava fazendo essa disciplina com ele, a nossa jurisprudência até aqui admite qualquer contato, qualquer registro, qualquer contato com o sistema penal sendo valorado como maus antecedentes no artigo 59. E dele dava exemplos, assim, isso está nas edições mais antigas do livro dele, e são exemplos terroríficos, mas geniais para a gente compreender. Então, assim, boletins de ocorrência que não viraram inquérito, maus antecedentes. Inquéritos arquivados, maus antecedentes. Denúncias rejeitadas, maus antecedentes. Processos em andamento, lógico, maus antecedentes. Sentenças absolutórias, mas por falta de prova, maus antecedentes. E claro, o que dizia o Ney?
né? E a outra turma dizendo que não pode ser valorado como maus antecedentes, porém denota uma personalidade voltada para o delito ou uma má conduta social. Ou seja, impacta na pena base. Hoje. Né? Então, ao mesmo tempo que nós temos um problema com algumas súmulas, como é a 231, que eu quero começar a falar agora, porque senão não entro no debate proposto, né? Tem uma importância também esse papel normativo do judiciário no fechamento desses tipos abertos. Bom, e daí a gente poderia discutir, por exemplo, a questão também, que é dúbio entre as duas turmas, a necessidade de laudo técnico para valorar personalidade ou não. Aqui pegando as circunstâncias subjetivas, que são as mais complexas, embora as objetivas também apresentem problemas. Estava dando problema aqui na transmissão? As objetivas também apresentem problemas de natureza similar. Pois bem, então, é necessário esse fechamento. Eu não acho que seja papel do legislativo fazer esse fechamento, embora acredito que numa reforma nós deveríamos filtrar ao máximo o sistema de aplicação da pena de categorias de circunstâncias subjetivas. Por exemplo, a reforma que o Miguel Reale Júnior propôs quando era ministro da Justiça e não andou, era de reescrita do 59, era bem interessante, né? O projeto que está não melhora muito, mas ao menos tira a personalidade, tira a conduta social, esses fragmentos ainda vivos de direito penal do autor que a gente tem, né? O legislativo pode ajudar, mas não tem como fazer um fechamento absoluto. Por isso que a gente precisa de uma jurisprudência garantista que produza esse fechamento. Né? Como é o caso da súmula 444, né? Uma grande súmula, importante súmula. Né? Mas nós temos outras que causam problemas, e daí é o caso da 231, que foi esse objeto do parecer, está disponível, enfim. Vocês podem acessar pelo site da Bracrim, pela minha rede no ResearchGate, vocês conseguem baixar o parecer na íntegra, que é a questão da pena provisória abaixo do mínimo. Eu fiquei um pouco triste, um pouco não, bastante triste, quando eu fui analisar, e daí com a ajuda do Pedro, do Breno, da Lica, da Thay, pessoal do escritório, que quando chegou a demanda, eu pedi ajuda para a gente reconstruir a história jurisprudencial que chega na súmula. Né? E a gente separou todos os julgados, né, e fizemos uma análise minuciosa dos julgados para ver como se consolidou o entendimento. E o que eu fiquei triste é que o último julgado, que é o julgado que organiza os argumentos, o relator é o Sernicchiaro, que foi um grande juiz, garantista. Né? Bom, o Sernicchiaro, a gente tem o compêndio e as postilas de direito penal dele com o Roberto Lira Filho. Né? Um de 69, as postilas, depois eles ampliaram, virou o compêndio, que é o livro que eles utilizavam para lecionar ambos juntos na UNB. Né? E o Sernicchiaro tem uma trajetória, né, muito interessante no judiciário, inclusive é um dos que critica, por exemplo, o Instituto da Reincidência. Pegue o Questões Penais dele, que é um livrinho, uma coletânea de artigos, tem um capítulo lá, o Sernicchiaro, que frequentava muito aqueles célebres congressos do James Tubei-Schlack no Hotel Glória, né, era uma figura que estava sempre presente, sempre muito crítico, mas em 99 é dele o voto, que organiza os argumentos, que consolidam a súmula. Mas o debate sobre a súmula começa antes, começa com alguns julgados do TJ do Paraná, logo após a reforma de 84. São 2 julgados que chegam no STJ em 87 e 88, né? A data do julgamento de primeiro e de segundo grau são logo após a reforma. Por quê?
Porque a reforma, como nós sabemos, consolida no artigo 68 o método Hungria. Desde 40, né, tintas e tintas sobre qual era o melhor método de aplicação da pena. Se era o método do Roberto Lira, pai, bifásico, em que numa única fase inicial o juiz analisaria as circunstâncias judiciais do antigo 42, hoje 59, junto com as atenuantes e as agravantes, e depois passaria para análise, numa segunda fase, das majorantes e minorantes, ou seja, o método bifásico. Refutado pelo Nelson Hungria e consolidado no artigo 68. 3 fases: pena base, pena provisória, pena definitiva. Esses primeiros julgados que chegam ao STJ propõem uma discussão que não é, a centralidade não é da pena provisória abaixo do mínimo, mas é relacionada ao método. Por quê? Porque o Tribunal de Justiça do Paraná, numa Câmara específica, admitiu a inversão da terceira pela segunda fase. Então, o juiz aplicou a pena base, aplicou as majorantes e depois aplicou as atenuantes. O que, por consequência, acabou acarretando uma pena abaixo do mínimo. Mas o tema não é esse. O tema que chegou é uma discussão sobre o método, sobre o artigo 68. E se vocês forem, por isso que eu comecei dizendo, tem um debate errado sobre a súmula. Né? As justificativas da súmula que se reproduzem, elas estão equivocadas, porque vocês vão ver vários autores que justificam, e julgados que justificam a súmula, dizendo que por força do artigo 68 não pode atenuante vir abaixo do mínimo. O artigo 68 não fala em limite. Em momento nenhum. Não há esta variável no artigo 68. O artigo 68 só diz que a forma que primeiro o juiz aplica, analisa as circunstâncias judiciais do artigo 59, depois atenuantes e agravantes, e depois causas especiais de aumento e de diminuição, ponto. Não se tem, né, uma regulação do horizonte punitivo no 68. É o estabelecimento de um método. E aqui acabaram confundindo o método com o objeto. Né? E daí, se exigisse um pouco de conhecimento epistemológico, não seria difícil, né, os tribunais compreenderem isso. Então, são 5 julgados, né, que encaminham a súmula. Os 2 primeiros são relacionados diretamente a essa matéria, e depois uma série de argumentos acabam sendo agregados. O primeiro deles, no terceiro e no quarto julgado, que são julgados do início da década de 90, é que se admitisse o impacto das atenuantes aquém do mínimo legal, isso geraria uma insegurança jurídica, porque não há, segundo eles, no início da década de 90, uma determinação do peso de diminuição para as circunstâncias. Isso não está errado. Na época, porque ao longo da década de 90, e hoje está consolidado, é só fazer uma pesquisa muito breve em todos os julgados sobre a aplicação da pena e impacto de agravantes e atenuantes, nós sabemos que é 1/6, gira em torno de 1/6 em cima da pena base. Ou seja, aquilo que era indeterminado em 90, hoje não é mais. E eu acredito, e desde o meu ponto de vista, está correto chegar nessa variável de em torno de 1/6, né? Porque a justificativa é de que é 1/6, porque a quantidade mínima de aumento e de diminuição
apresentada pelas majorantes e pelas minorantes, e se fosse possível aumentar ou diminuir mais, nós estaríamos equivalendo circunstâncias da segunda fase com a da terceira fase, o que não é lógico dentro do sistema. Ótima justificativa, racional justificativa. Mas uma justificativa racional que arrebenta com um dos argumentos, que é o argumento da indeterminação. Gente, e eu ouvi isso, eu assisti toda tarde, né, as sustentações, né, do julgamento lá na audiência pública, no STJ, né, as associações de magistrados defendendo a súmula, associações do Ministério Público defendendo a súmula e argumentando isso, que viola o artigo 68, que gera um sistema indeterminado, né, quando isso é uma repetição, primeiro, de um argumento falho, do 68, e de um argumento que perdeu a sua atualidade por força da própria evolução jurisprudencial. Além disso, um argumento que é um argumento ad terrorem, que é o da possibilidade da pena zero. E veio isso. Né? Pois bem, haveria possibilidade de uma pena provisória zero? Haveria. Se num determinado caso, partindo do pressuposto que para cada atenuante o impacto é de 1/6, se tivesse 6 atenuantes, que daí o juiz diminuiria 6/6, um inteiro. Né? Daí eu teria uma pena zero. A gente sabe que faticamente isso é praticamente impossível. Né? Até porque teria conflito entre o próprio conteúdo das atenuantes arroladas no 65. Além disso, o juiz teria que ser muito criativo em explorar bastante o artigo 66, que é um dos artigos mais fantásticos que nós temos no sistema e que é um latifúndio improdutivo. É uma das coisas mais geniais que a gente tem, e depois eu vou abordar isso, para tratar da natureza, mas que o judiciário simplesmente não explora. Se fosse o contrário, se fosse uma agravante nominada, meu Deus, ia ser o artigo mais explorado, né, por essa marca inquisitória e punitiva do nosso judiciário. Mas mesmo se a gente pensar nessa hipótese, que é uma hipótese surreal de 6 atenuantes, a própria jurisprudência resolve. Porque se a gente for para a terceira fase da aplicação da pena, né, se a gente for ler o Bosque, né, for ler o Ney, for ler o Rui Rosado, for ler minha contribuição lá do Penas e Medidas de Segurança, né, a jurisprudência também consolida uma técnica que impede a pena zero. Por quê? A possibilidade de 6 atenuantes diminuindo 6/6, que é irreal, ela se materializa numa possibilidade muito mais concreta, que é de ter 2 minorantes que levem a pena zero. Se a gente pensar numa minorante que determina uma redução de 1/3 e outra que determina a redução de 2/3. Os juízes diminuem 3/3? Não. O que os juízes fazem? Ao invés de utilizar o critério do cúmulo material, que é somar as minorantes e baixar, fazem um sistema de cascata. Diminuem da pena provisória 2/3 e depois diminuem 1/3, ou o contrário, que o resultado vai dar igual. Diferentemente das majorantes, onde daí o critério do cúmulo material soma e duplica a pena. Por que os tribunais vão dizer que eu não posso aplicar um critério de cúmulo material das minorantes? Exatamente para evitar pena zero. Está resolvido dentro do próprio sistema. O quarto argumento é um uso perverso do sentido garantista da atenuante, que é dizer que a possibilidade de redução abaixo do mínimo viabilizaria um aumento acima do máximo. Isso é repetido como se fosse para tutela do réu. Por isso que é perverso.
né, a forma do argumento. E daí, né, eu acho que talvez essa seja uma das a contribuição que eu mais gosto, né, das conclusões do parecer, né, que é um estudo que eu fiz sobre a natureza jurídica das atenuantes e das agravantes no nosso sistema. E o porquê isso esse é um argumento falho, para além de se pensar, né, de que a interpretação do direito penal ela é sempre ampliando os espaços de liberdade e não os espaços de punitividade. Se a gente pegar a estrutura constitucional das penas, nós temos uma diretriz de vedação de penas cruéis taxativa. Não haverá penas de morte, prisão perpétua, cruéis. Ou seja, no sentido punitivo, a nossa Constituição ela estabelece limite. E isso marca não só a pena em si, mas todas as variáveis da pena, como as agravantes. Que é diferente da abertura em termos de alternativas penais, onde a Constituição diz a lei individualizará a pena e estabelecerá, dentre outras, a pena privativa de liberdade, a pena e abre o sistema, dizendo para o nosso legislador: seja criativo, invente coisas diferentes do que essa pena privativa de liberdade. Tanto é que vem a lei de drogas, no artigo 28, e cria penas ali, e ninguém nunca questionou aquela constitucionalidade, porque isso a Constituição permite. E isso se materializa no 66. Porque o sistema de agravantes é um sistema taxativo, fechado. O sistema de atenuantes é um sistema exemplificativo aberto. Né? E a maior justificativa disso é a previsão do artigo 66, que o juiz pode criar atenuantes para além das previstas. Isso dá essa possibilidade e justifica o porquê, sim, é possível atenuar uma pena abaixo do mínimo e não elevá-la acima do máximo em caso de concurso de atenuantes, de agravantes. E, por fim, que daí eu acho que é a justificativa, seria a justificativa mais racional para a súmula e que não é utilizada, né, que é a do artigo 59.2, que é o único dentro do sistema que fala em limites. O juiz aplicará a pena entre as cabíveis. 2, estabelecerá a quantidade nos limites. Então, isso poderia nos levar a uma interpretação de que os horizontes de definição da pena na pena provisória seria o mínimo e o máximo. Né? Só que daí aqui a gente tem um conflito aparente de normas com a regência do artigo 65, que é o sempre. Isso, e quando há um conflito, né, de normas, a gente sabe muito bem em que direção se deve julgar. Pois bem, esse é um pouco, em síntese do parecer que eu fiz para a Abracrim. Mas para finalizar, eu quero dizer o seguinte, que bom que eu consegui, que bom que eu tive tempo, né, para falar com você, né, organizar toda a fala que eu não consegui lá no EBAC. Que esse é um ponto importante. Enfrentar a súmula 231 é importante, mas nós temos um problema muito maior no sistema, que é o que justificou aquela decisão do Fux, que é a reincidência. Aquela pena de 1 ano e 9 meses só ficou no regime inicial fechado porque o sujeito era reincidente. E só não foi aplicado o princípio da insignificância por força de uma interpretação que é dogmaticamente insustentável do STF, de que a reincidência impede a aplicação do princípio da insignificância. É confundir desvalor da ação com desvalor do resultado. É algo elementar. No início da década de 2010, ali, se levantou uma repercussão geral
sobre a constitucionalidade da reincidência. Muito derivado das decisões da antiga Quinta Câmara, né, que considerava inconstitucional e deixava de aplicar a agravante da reincidência por força do bis in idem. Eu nunca vi, só para fazer justiça à Quinta Câmara, né, eu nunca vi eles aplicarem a reincidência como atenuante de pena. Considerar inconstitucional e não aplicar a agravante é diferente de considerar uma circunstância rolada como agravante como atenuante. Isso é má fé. Isso é má fé de quem repete isso. E de quem repetiu isso ao longo dos anos 2010, incessantemente, para desmoralizar a Quinta Câmara. Isso é má fé. E má fé que foi repetido por inúmeros promotores, mas por inúmeros advogados que davam aula em cursinho preparatório. Né? E com pós-graduação, em bons programas de pós-graduação aqui de Porto Alegre e da grande Porto Alegre. Né? Advogados hoje. Né? Professores alguns. Repetiram má fé, só para eu... enfim, para não deixar de dizer isso. Se levantou, chegou uma repercussão geral, e daí eu tive a oportunidade, eu fiz a minuta do parecer do IBCCRIM, do amicus curiae. Né? Também está disponível. E o Supremo julgou e considerou constitucional a agravante. É do jogo, é da democracia, discordo, mas, ok, considerou-se constitucional a agravante. Agora, está em aberto, e é uma convocação, isso eu já falei para o Scheiner, e falei lá na BAC, né, e falei com o pessoal do IBCCRIM, a gente tem que, né, e Álvaro, tem que mobilizar a defensoria, né, a gente tem que propor novamente um debate sério sobre os efeitos em cascata que produz a reincidência. Porque considerá-la constitucional como agravante não significa permitir que, além de aumentar a pena provisória, estabeleça um regime de pena mais grave e impeça a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Aumente prazo para livramento condicional, aumente prazo para progressão de regime, diminua os critérios de indulto e de comutação da pena, interrompa prescrição, não permita a aplicação do princípio da insignificância, porque são efeitos em cascatas, né, e que geram esse hiperencarceramento. Muito mais do que a súmula 231 é esse efeito perverso da reincidência no nosso sistema que mantém de pensar que nós temos 20% da população carcerária no Brasil, e isso é 180 mil pessoas presas por furto. Por que essas pessoas estão presas por furto? Se a pena do furto é no máximo 4 anos, por força da reincidência. Né? E esse debate não está vencido. A gente não pode, né, perder, né, esse horizonte. O que foi discutido, e está bem claro no voto, é que a agravante da reincidência é constitucional. Bom, então, ok, produz efeito aumentando a pena provisória. Agora, esses efeitos em cascatas, esse bis, tris, quadris, quinquis in idem, isso tem que ser rediscutido. Né? Essa talvez, desde o meu ponto de vista, é uma das maiores urgências que a gente tem. Gente, falei demais, muito obrigado, era mais ou menos isso que eu queria conversar com vocês hoje.
Bom dia a todos e todas. Então, assim, inicialmente agradecer o Saulo em nome pessoal, né, o meu professor de sempre, e o Saulo acho que foi professor de todos nós, presencialmente ou através da produção dele, né, da produção bibliográfica. Agradecer a toda a disponibilidade, Saulo, vir conversar conosco, e nós somos melhores que o EBAC, porque nós temos mais tempo, então, agradecer em nome da Abracrim, da ESA. Aproveitar também e agradecer aqui em nome do ITEC, né, nosso fundador do ITEC. Tem alguns registros para fazer e depois gostaria de abrir para as perguntas, e claro que eu vou começar com uma pergunta de $1 milhão para o nosso criminólogo, mas antes eu vou fazer alguns registros. Queria registrar a presença das pessoas que nos assistem de Porto Alegre, aqui presencialmente online, de Canoas, Passo Fundo, São Luís Gonzaga, Lajeado, Santa Maria, Rio Grande, Guarapari, Espírito Santo, Fortaleza, no Ceará, São José dos Campos, São Paulo, Campinas, São Paulo, Maceió, Alagoas, Imperatriz do Maranhão, São Carlos, em São Paulo, Hortolândia, São Paulo, Promissão, São Paulo, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Montes Claros, Minas Gerais, e Cuiabá, Mato Grosso. E além dos que não estavam nominados aqui ainda na lista, também registrar a presença da doutora Mia, presidente da Abracrim de Alagoas, e doutor Cristiano, presidente da Abracrim de São Paulo, que estão aqui nos assistindo online. Então, Saulo, depois de te ouvir, aqui eu faço uma pergunta para o criminólogo, né, para abrir para as perguntas e depois convidar todos vocês a contribuírem também, ainda temos uns minutos. Por que a gente enxerga, né, e todos nós sabemos, nós que atuamos no crime, né, esse perfil punitivista e conservador do judiciário tão forte? Será que isso é um reflexo da sociedade leiga em geral e do perfil punitivista que a gente tem na população em geral? Será que isso é um reflexo do nosso período pré-Constituição? Porque pela tua fala, eu acredito que todos nós pensamos isso, a gente não pode muitas vezes esperar muito do legislativo por conta da pressão popular, do direito penal simbólico, que todos nós conhecemos muito, mas do judiciário nós poderíamos esperar algo, né? E aqui eu faço um registro enorme, lembro do nosso querido professor Hamilton Bueno de Carvalho, né, como uma grande exceção, encabeçando o direito alternativo daquela década de 90, início dos 2000, que é quando eu fazia estágio lá no Ney Fayette. Né? 99, iniciei meu estágio até 2001, no escritório do professor Ney Fayette, pai, e Ney Fayette, filho, e nós experimentávamos essa onda de abertura e essa onda tão promissora, né? Foi uma onda aqui, encabeçada aqui pelo nosso pioneirismo aqui do Rio Grande do Sul, em todas as áreas do direito, mas e por que a gente tem isso? Que agora, puxando a tua veia de criminólogo, que a gente gosta tanto também, qual seria a explicação? É uma pergunta que acho que todos nós nos fazemos e não sabemos responder, porque o magistrado, ele tem todas as ferramentas, especialmente pós-Constituição, né, para atuar de uma forma mais racional, ter uma maior racionalidade punitiva. Né? Então, eu abro as perguntas e depois já deixo à disposição da plateia. E mais uma vez te agradeço, Saulo, pela disponibilidade. É um prazer e muito obrigada pela Fernanda, pelo Daniel, por me convidarem aqui de última hora a compor a mesa. Pois é, eu estava lá no EBAC, eu estava assistindo uma fala de uma professora da UNB, fugiu o nome dela agora, sobre o perfil dos jurados. Muito interessante a pesquisa, e uma pesquisa empírica muito bem conduzida, com critérios metodológicos muito interessantes. E ela dizia, e depois o Fauci também mencionou, eu acho que foi mais na pesquisa, na fala do Fauci. Aliás, está tendo o congresso do júri agora em Curitiba hoje. Dizia como a exposição dos jurados às redes sociais, né, do conteúdo do caso aumentava a probabilidade de condenações, vários dados em relação a isso.
Só que para o juiz é a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter uma percepção um pouco desromantizada dessa figura, né, as críticas que faz aos juízes leigos do Tribunal do Júri, né, a possibilidade de influência, né, é exatamente a mesma que a dos juízes togados, desde o meu ponto de vista. Né, e aqui estou problematizando essa pesquisa. Na realidade, eu não sou um cientista político, mas eu acho que a nossa experiência nos últimos anos de observadores da realidade nos permite dizer que a sociedade encaretou de uma forma brutal. O conteúdo crítico, e não que o judiciário fosse mais crítico, né? Eu acho que o judiciário ele sempre foi conservador, né? A tendência é ser conservador. O problema hoje é que ele é reacionário, né? Eu acho que, né, por força de uma formação social que foi conservadora, né? E isso em todos os aspectos, né? Eu estou vindo para cá hoje, né, no táxi, né, ouvindo a rádio que o motorista estava propondo, né, enfim, não vou falar nem do conteúdo do radialista, mas, né, a música que estava tocando depois, né, a própria música popular, né, perde grande parte do seu conteúdo crítico, né, se a gente analisar o que se escuta hoje. Né? Então, acho que é um reflexo direto da sociedade que encaretou, né? Virou muito mais moralista, né? Talvez como uma resposta, né, à contracultura, né, da década de 70 e da década de 80. Né? Espero que isso seja cíclico, né? Porque seria péssimo envelhecer e ver a Inês crescer numa sociedade careta como a gente tem hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente cria um solo onde a gente consegue enraizar, né, o discurso, né? Então, a gente não parte, a nossa crítica hoje ao conservadorismo, ela não parte de um ponto zero, né? A gente tem já consolidado um modelo teórico crítico, né, seja na filosofia, seja na sociologia, no direito, nas artes, né, que nos possibilita dar ferramentas, né, para que se possa fazer uma análise um diagnóstico mais correto, digamos assim, desse conservadorismo atual, mas é isso, né? Quando é que, né, há 10 anos, 15 anos atrás, a gente pensou que nós viveríamos nos últimos 4 anos o que a gente viveu, né? Então, né, o judiciário é isso, né? Não vejo o que acaba acontecendo é que os juízes têm, por dominar uma técnica, acabam em determinados momentos conseguindo racionalizar o discurso irracional, né? Zaffarani dizia isso, que o juiz ele é um racionalizador dos delírios do legislativo, né? Então eu acho que tem um pouco essa questão que consegue maquiar, né, através da argumentação, o seu conservadorismo, mas não consegue muito, né? É isso um pouco que eu quis dizer, porque eu gosto tanto de trabalhar a aplicação da pena, porque naquelas tipicidades abertas subjetivas ali aparece todo o punitivismo, né? Mas eu acho que é um pouco por aí. Obrigada, Saulo. Perguntas? Nós temos algumas perguntas online, né, Fernanda? Não temos ainda? Tem que ver.
Salo, eu escrevi uma pergunta enquanto tu falava daquele caso do habeas corpus, que no final tu acabou respondendo ela, mas eu vou mencionar igual como um comentário, que quando tu mencionou do sujeito que tinha sido condenado a 1 ano e 9 meses, e aí imposto regime fechado e consideram o habeas para dar para ele o semiaberto, a minha pergunta era, a respeito desse caso, o sujeito era reincidente? Porque isso tinha me passado pela cabeça. Porque a reincidência, que obsta diversos benefícios, inclusive, eventualmente, a bagatela, que tu também comentaste, parece se configurar em elemento justificativo à desproporcionalidade na aplicação da pena pelos juízes, com respaldo legal. E aí tu falaste toda aquela história do efeito cascata, se tu quiser comentar mais sobre isso depois. Essa era uma das perguntas. A outra pergunta que eu escrevi para ti, sobre aqueles percentuais de penas impostas que tu mencionou, até 4, entre 4 e 8, e há mais de 8 anos, se há alguma influência da alteração da lei de drogas em 2006 nisso, porque a pena mínima antes dela, na lei 368 de 76, era menor, né? Então, se existe alguma influência dessa alteração legislativa na possibilidade de que os juízes impusessem penas maiores. Sim, não, eu acho que não só a lei de drogas, né? Acho que aqui tem um impacto bem expressivo da lei dos crimes hediondos, né? E de todas as reformas da década de 90. Né? Um fenômeno não está dissociado do outro, né? Mas o que esse estudo do André com o nosso saudoso Pavarini mostra desse gradual e constante aumento do punitivismo nos juízes. Né? Eu me pergunto muito, né? E essa foi um dos papos que eu tive com o Pavarini lá em Bolonha, Dani e Rafa. Porque nos Estados Unidos, até a década de 80, a gente tinha predominantemente um sistema de indeterminação, sem as guideline sentencings, né? Que só vem na década de 80 mesmo, que é um sistema de sentencing, dá para chamar de aplicação da pena, dosimetria, que eles acabam criando critérios muito parecidos com os nossos, em termos de elementos objetivos e subjetivos para determinar a pena. E eu sempre li isso, inclusive ainda está no livro, né, do neorretributivismo nos Estados Unidos. Eu sempre li isso como um elemento favorável, um elemento garantista, melhor dizendo, né, frente ao indeterminismo absoluto, que era o sistema anglo-saxão até a década de 80. Um sistema onde o juiz só condena e depois é o corpo criminológico que vai definir quando o sujeito sai. Né? Então, isso, numa cabeça ferraioliana, né, como foi moldada a minha durante, né, muito tempo, isso era algo, né, que não... Qualquer variável que desse linhas gerais mais objetivas seria favorável, né? E daí o Pavarini, em determinado momento, me questionou isso. Ou eu questionei ele, mas eu não me lembro direito a situação, mas a gente discutiu sobre isso. Né? E o questionamento era esse. Né? O sistema determinado a partir da década de 80 acabou levando ao hiperencarceramento nos Estados Unidos. E a discussão que a gente tinha era, bom, se delegou ao juiz, mesmo com critérios, e aumentou o grau de punitividade. Quando o que se tinha antes era um sistema que era de indeterminação,
aplicado por um corpo criminológico, com todos os problemas que todos nós que lemos Foucault e Caterva sabemos, mas era um sistema que gerava menos punitividade. Por quê? Mesmo, né, com as críticas ao correcionalismo que todos nós fizemos, enfim, eu não estou longe de ser um fã de Garland, né, mas era uma pena que era limitada por pessoas que tinham contato direto com o preso. Aquilo me chamou muita atenção. Aquilo me abalou as estruturas teóricas, assim, sabe? Quando tem todo um sistema bem montadinho, assim, Pavarini vem, né, e mete o dedo ali onde tinha tanta certeza. Né? Isso a gente discutia muito, lembro, com o Scapini, com o Rolim, assim, né, de como a nossa estrutura burocrática de afastar o juiz que aplica do juiz que executa, né, gerando essa impessoalidade, né, desresponsabiliza, né, o autor do ato da condenação da punição em concreto, né, que fica a cargo do juiz de execução. Né, então, eu acho que isso fala um pouco também, né, dessa estrutura burocrática do nosso poder em relação a delegar para um sujeito que vai condenar e depois não vai ter nenhum contato, mas com o produto do seu ato. Né? Como resolver isso eu não sei, mas deixar a cargo da mesma vara, né? Não sei se resolveria, né? Mas essa percepção do juiz em relação ao resultado do seu ato, acho que é algo que a gente tem que pensar em, né? Porque naquele artiguinho da Lahauri que está publicado numa das revistas do ITEC, sobre o punitivismo e como contê-lo, é muito, muito interessante aquele texto dela, né, porque ela trabalha, quer dizer, já está bem velhinho o texto, né, mas ela analisa algumas pesquisas algumas enquetes feitas com pessoas leigas, né, sobre quantidade e qualidade de pena. Né? Então, ela demonstra assim, que a pergunta tradicional feita pelos nossos meios de comunicação é: você acha que os juízes condenam pouco? Sempre vão dizer sim, condenam pouco e condenam apenas muito baixas. Então, essa pergunta irrefletida eleva o punitivismo. Agora, para as mesmas pessoas, bom, então pode fazer uma enquete um pouquinho mais longa, e daí começa a dizer, bom, num caso de um sujeito que, mesmo sendo reincidente, pratica o crime de furto tentado, ou seja, não há dano nenhum, de 18 latinhas de Brahma, você acha que a resposta penal adequada deve ser um regime carcerário fechado? Não, claro que não. Né? Quando explica as consequências e dialoga, esse artigo é fenomenal, assim, fenomenal. Agora me lembrei dele, faz horas que eu não trabalho em sala de aula, inclusive, vou retomar isso, né? Porque isso, inclusive, para demonstrar como muitas vezes, já voltando para a pergunta da Heleninha, como a técnica, né, ela não necessariamente ela nos dá espaços de racionalização. Né? Enfim, eu nem sei onde é que eu cheguei nessa da lei dos crimes hediondos e da lei de drogas, né? Do aumento do encarceramento pela via judicial. Né? Então, acho que essa percepção do ato, ela tem que ser de alguma forma, não falo nem resgatada, porque eu acho que dentro da nossa estrutura burocrática nunca se teve, né? Porque é próprio, né? Se a gente lê bem Weber, é próprio das estruturas burocráticas da modernidade, de criar cadeias decisórias onde cada um se desresponsabiliza do ato. E no nosso sistema é isso, né? O preso está lá e ninguém é responsável.
não é culpa do promotor que denunciou, porque ele só está denunciando, ele está fazendo o seu papel. Não é culpa do delegado que indiciou, porque ele só está fazendo o seu papel, quem vai decidir é o juiz. O juiz condena, mas ele só está fazendo o seu papel, mas ele não... Quem vai cuidar isso é da lei de execução da pena, e daí o juiz de execução diz, não, peraí, a culpa não é minha, a culpa... Quem condenou foi o outro juiz, o promotor que... Né? Então todo mundo se desresponsabiliza e o efeito é esse. Então, criar uma forma de aproximar, né, me parece que é humanizar, né? Um pouco a gente estava falando, né, Roque, antes, né, colocar, né, frente a frente esse sujeito com esse julgador, né? Acho que essa é uma das formas de humanizar um pouco, enfim, que é um pouco dos preceitos até da própria justiça restaurativa, enfim. De não virar sua decisão sobre papel, né? E só fazendo um acréscimo aqui ao que o Salo falou, na segunda-feira nós fizemos um evento aqui no ciclo de palestras em ciências criminais com a professora Simone Schroeder, e ela escreveu sobre a duração razoável na execução da pena, onde a gente vê justamente nessa aula essa questão do perfil punitivista, que ele passa da aplicação, depois para a execução, onde ela fez um estudo de PECs aqui do Madre Pelletier, no qual, implementados os requisitos de progressão, os processos ficavam parados ao ponto das presas cumprirem a integralidade da pena em regime fechado, quando já se tem o critério de progressão. Então, a gente vê que essa irracionalidade, ela passa lá do processo de conhecimento, na aplicação da pena, para o processo de execução, já uma dimensão importantíssima e que a gente também parece que deixa relegado, né? Então, só eu me lembrei, porque isso foi nessa segunda-feira que nós discutimos justamente numa tese espetacular da professora Simone, ela está por publicar, essa questão do porquê que claro, tem todo um recorte de gênero que ela faz, né, de gênero masculino, questões de culpas, né, muito adiante dessa questão puramente dogmática, mas é interessante ver como isso perpassa todo o sistema, desde da pena em abstrato até a aplicação da pena em concreto e depois na fase executória, né, Saulo? Então, também registrar, Saulo, que o diretor-geral da ESA, da OAB do Mato Grosso, nosso querido Giovanni Santin, está te prestigiando de lá. E... Ele tá me escutando? Tá. Então, Giovanni, quero saber da tua saúde, me manda mensagem. Tá tudo bem. Eu quero saber dele. Tá bom. Então, Saulo, a gente estava vendo aqui a questão do horário, né? Infelizmente, vamos ter que se encaminhar para o final, né? Tu trouxe uma série de questões importantes para o debate, para a gente pensar essa questão do punitivismo. É curioso como a leitura que tu faz da teoria aí, do direito penal, enfim, né, da questão da própria imputação, no norte tem um significado, aqui tem que ter outro. A mesma coisa se vale para a própria restaurativa, né? Não é simplesmente resolver um problema, é lidar também com a punitividade. E essa malha normativa que se criou após 88, também ela ao mesmo tempo que ela abre, ao mesmo tempo que ela fecha, ela abre, né? Então, o sujeito formado nessa tradição inquisitorial, ele vai ter todas as ferramentas disponíveis, possíveis, né, para ele consolidar na prática o punitivismo, né? As próprias, como tu disse, né, o 65 fala em sempre, né, e o do regime não fala em sempre. Então, essa interpretação, ela sempre acaba tendo esse viés. E o curioso, e aí para fechar, a questão de se isentar de responsabilidade, talvez o ponto mais interessante daquele documentário Justiça seja o DVD que é um anexo, né? Que é entrevistas com as pessoas que ali estiveram. E tem uma desembargadora lá do Tribunal do Rio que ela diz, mas quem executa a pena não é o judiciário, é o executivo. Não é um problema nosso, né? Então, o afastamento, a estrutura, ela é perfeita, né? Se a gente for pensar, justamente para impedir essa pessoalização do negócio, né? Qual é, talvez, a grande sacada da restaurativa? É fazer isso que tu falou. Tem um monte de pesquisas que mostram que quando tu conhece a história de uma pessoa,
a perspectiva sobre uma eventual punição muda completamente. E essa é talvez uma grande sacada do negócio, botar as pessoas frente a frente para parar de imaginar estereótipos, né? Só que a gente tem uma restaurativa no Brasil que não dá muita atenção para as vítimas, e aí acabou o negócio. Não tem como desconstruir estereótipos, tu não traz justamente essas pessoas, né? Então, mesmo falando sobre súmula, sobre a aplicação da pena, olha só o impacto que essa leitura crítica nos permite para fazer uma leitura de uma série de outros institutos, né? E aqui é só um exemplo, um recorte, tenho certeza que tem muita gente aqui com outros recortes que vão trazer, Salo, a partir dessa tua outra aula. Se o pessoal achou 20 minutos uma aula, então hoje, né, foi uma aula magna praticamente. E, na verdade, então, a gente só queria encerrar te agradecendo, Salo, foi ótimo para variar mais uma vez. E agora, os agradecimentos finais, né, não só para todo mundo que está aqui, que lotou a sala, eu acho que não deu certinho, não tem uma cadeira sobrando, eu acho, né? E todo mundo que está online também, em vários lugares do Brasil. E agora a nossa presidente da Abracrim, diretora de cursos da ESA, vai te entregar um pequeno presente de agradecimento. É isso, então, muito obrigada a todos que compareceram, que nos ouviram online, e já desde já gostaria de renovar o convite feito pelo moderador do Grupo de Estudos em Criminologia, Dr. Guilherme Bois, para que o Salo retorne, exatamente, e o convite também para o dia 4, o lançamento, então, da obra coordenada pelo professor Reale, que tem também inúmeros autores, dentre eles o nosso querido professor Salo. Muito obrigada, pessoal, a todos.